monitorando todos os assuntos que envolvem a Câmara Federal, o Senado Federal, especialmente em relação a esse tema. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele se posicionou contra essa PEC chamada da blindagem. Segundo ele, não é razoável proibir todas as operações, inclusive a produção separou esse trecho, vamos acompanhar. Busca e apreensão é um instituto de processo penal que se aplica a todo cidadão brasileiro investigado por algum tipo de prática ilícita, independente da posição que ele ostente. Obviamente que há filtros para isso, há critérios para isso, inclusive de juízo. Quem pode decidir uma cautelar dessa natureza e qual a forma que ela pode ser executada num ambiente, por exemplo, como o parlamento. Como se deve operacionalizar uma busca e apreensão no âmbito do Congresso Nacional. Mas não é razoável nós pensarmos a proibição de medidas cautelares contra qualquer tipo de segmento ou qualquer tipo de nível de autoridade pública. Isso é um meio de investigação, dado ao direito de quem investiga poder coletar provas, mas obviamente que isso tem que ter critério, é preciso ter forma, é preciso ter equilíbrio nesse trato. Mas uma proposta que extinga essa possibilidade, eu acho muito difícil de avançar, especialmente por algum vício de constitucionalidade que possa ser apontado. Pois é, Rodrigo Pacheco se colocando contra essa chamada PEC da blindagem. Você, José Maria Trindade, esse posicionamento do presidente do Congresso Nacional é importante? Pode projetar talvez o insucesso da matéria? É um posicionamento importante, mas o presidente do Senado está de saída, o último ano dele na presidência, e Davi Alcolumbre, ele se organizou ali com os partidos de oposição e promete exatamente o contrário, promete defender o Congresso Nacional e fazer... O Congresso sempre foi muito corporativista, exageradamente corporativista. Durante o processo constituinte, jamais Ulisses Guimarães pensou na possibilidade de um ministro do Supremo fazer buscas e apreensões tão desnecessárias assim. Ninguém imaginou isso durante o processo constituinte. Achava que o ministro do Supremo teria a audácia de fazer isso. Mas os tempos mudaram e os ministros do Supremo têm autonomia, a Constituição autoriza que faça. É preciso mudar a Constituição, mudar rotas. E o Davi Alcolumbre está prometendo isso para a oposição. Conversando com a deputada Bia Kicis, ela me disse, olha, eu estou achando bom que ele prometa, mas pode ser apenas um discurso de campanha. Quando ele chegar na presidência do Senado, pode mudar e ir para esse discurso aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele é um jurista, um advogado conhecido, é mais advogado do que político, a vida política dele é recente, ele veio mais para o lado ali da juridicidade. Mas nós estamos diante de um debate político. O Congresso tem que fazer um debate político das suas competências e das suas prerrogativas. Você, para fechar o tema, Cristiano Beraldo, que está num cenário interessante, ele tomando o chá das 5, um ambiente muito sofisticado, parece um palácio, né, Beraldo? Você. Não há palácio que resista à realidade do Brasil, Caniato. De fato, o Zé Maria falou, o que tinha na cabeça do Constituinte quando a Constituição de 88 foi elaborada. E claramente não se esperava o que a gente está vendo hoje. E que parece, quando você faz uma análise mais aprofundada, parece um esforço de banalizar a atividade parlamentar. E isso é extremamente ruim para a democracia brasileira. Nós não podemos entrar no mérito das bandeiras defendidas pelo parlamentar que está compondo o Congresso. Por quê? Porque ele defende as bandeiras que estão em voga no momento. Se nós temos determinados parlamentares com um comportamento ou com uma defesa de bandeiras que parecem desagradáveis a alguns, estes alguns têm que perceber que estas bandeiras são as bandeiras que a população brasileira tem valorizado nesse momento. Esse é o grande desafio. Você não pode simplesmente assistir a essa tentativa de se enfrentar e, ao meu ver, diminuir o papel parlamentar simplesmente em razão daquilo que cada um defende. De novo,
Eu sou 100% democrata na sua essência. Eu defendo o papel do parlamento no debate que precisa ser travado e que prevaleçam as ideias que fazem mais sentido e que têm maior apoio da população. Isso é o papel do parlamento. E muitas vezes a gente vê, quando temos eleições federais, o presidente da República é eleito, mas ele não consegue reproduzir no Congresso o apoio que a população lhe deu no voto. O Congresso muitas vezes é configurado de representantes que não estão, na sua maioria, alinhados com o presidente eleito. Isso faz parte da democracia conforme as regras brasileiras permitem. E é papel do presidente tratar disso. E, ao mesmo tempo, o judiciário ele tem que enxergar os outros dois poderes com absoluta independência. E não é isso que a gente está vendo hoje. Se criou uma dinâmica de indicações, de ameaças, de ações e tal, que vai colocando todos os lados em xeque. Isso está desigual, isso obviamente e claramente está desequilibrado. Precisamos encontrar o equilíbrio. Agora, é simplesmente passar a mão na cabeça do parlamentar para ele que faça o que bem entender? Não, não é isso. Não é isso. Essa discussão é muito mais ampla e a gente não pode deixar que iniciativas sejam meramente algo para se aproveitar de uma desorganização para benefício próprio, benefício de um determinado grupo. Isso é inaceitável. Então, eu sou a favor da discussão ampla, mas a gente não pode se deixar levar pela pequenez do interesse pessoal diante dos desafios que temos no Brasil. Pois é, a gente vai acompanhar, claro, todos os debates. Para fechar, você, Alan Gani, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, se colocando contra essa PEC da blindagem. Inclusive, uma telespectadora, Marisa, escreveu o seguinte: imagine saber antecipadamente sobre operações de investigação ou ter a possibilidade de barrar algum tipo de operação ou de ação da Polícia Federal. Seria perigoso. Obrigado pela participação, Marisa. Você ganha. Eu acho que a fala dele vai muito ao encontro do que eu falei aqui, né? Há uma percepção de que as coisas estão muito desorganizadas no Brasil, essa democracia ela está doente, não há mais equilíbrio entre os três poderes, há excessos, muitos excessos na justiça, a liberdade de expressão está ameaçada. Mas a solução, evidentemente, que não é essa. Por quê? Porque a maior parte da Polícia Federal faz um trabalho sério e tem que investigar ali casos de corrupção. Você não pode dar essa oportunidade, né, para que alguns políticos que aí sim, né, estejam ligados com problemas de corrupção, etc., acabem se beneficiando. Então a solução não é por aí. Então cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eu acho que é correta a fala dele, mas cabe a ele também adotar medidas de pesos e contrapesos justamente para reequilibrar, porque é papel dele, é papel do Senado, né? E cabe ele pautar esses temas para reequilibrar esse jogo democrático no Brasil, como, por exemplo, limitando, né, aquelas decisões monocráticas tomadas por ministros do Supremo. Não é possível que os acordos de leniência, por exemplo, da Odebrecht, né, com todas as provas, testemunhas e até um acordo que partiu da própria empresa, seja anulada numa canetada, numa decisão de um ministro. Quer dizer, se colocando acima até de instituições internacionais, porque isso passou, né, também por SEC nos Estados Unidos, FBI, entrou o Ministério Público aqui, o próprio Supremo, inclusive, o próprio Supremo. Então, isso tem que acabar. Então, isso é uma medida positiva. Então, cabe ao presidente do Senado, é função dele, foi eleito para isso, a também pautar esse tema e colocar esses contrapesos nesses excessos que estão ocorrendo atualmente.